Figueiredo, tá parecendo que isso foi feito para poder pegar o Bolsonaro, mas é só impressão minha ou não? Ô Rodrigo, eu acho que tem coisas que vão mais além dessa situação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender um pouco a história sobre essa questão que envolve a competência do Supremo Tribunal Federal. Antes, né, antes dessa decisão, como que funcionava? Né? Você tinha a competência do Supremo era restrita e ficava somente às situações daqueles que estavam em exercício de mandato. E aí agora eles estão querendo ampliar. Antes, inclusive, dessa situação, era maior ainda a amplitude dessa competência do Supremo. E aí o que acontecia na época? Tinha muito jogo político do Supremo com os parlamentares, eles engavetavam as situações e os processos prescreviam. Passou, teve um entendimento de restringir a situação do Supremo e agora estamos ampliando novamente. Nessa situação de ampliar novamente, qual que é a justificativa que estão utilizando? É que os parlamentares, principalmente parlamentares, né, do Congresso Nacional, eles, utilizando o caso da Marielle, usam a influência política para a condução da Polícia Civil, inquéritos da Polícia Civil, julgamentos dos juízes de primeira e segunda instância, tribunais de justiça dos estados, né? Então, o que eles estão querendo fazer? Não, o Supremo foi competente agora no caso da Marielle. Então, o caso da Marielle mostrou efetivamente que não pode deixar que esses parlamentares sejam julgados em primeira instância. No fundo, Rodrigo, na minha opinião, é o seguinte: não tem nenhuma finalidade técnica específica para se discutir isso. Eles fazem e vão mudando ao longo do tempo de acordo com a conveniência e, obviamente, com os interesses políticos partidários, tanto dos integrantes do Supremo quanto seus amigos no Congresso Nacional. Ketzmann. Bom, primeiro que eu acompanho o voto desse especialista no relator aí, ipsis literis, estou com ele e não abro. Eu só faria um adendo, dois na verdade, né? Então ele tem muito mais propriedade do que eu para falar a respeito. Eu gostaria que não tivesse esse foro privilegiado para ninguém, mas muita gente, né, muito advogado, muita gente boa, me explica sempre o seguinte: que se você não tiver isso, fica muito fácil, vários, principalmente parlamentares e até mesmo chefes de executivo que são de cidades menores do interior dos estados, eles ficam à mercê de perseguições políticas por parte do judiciário local. Então, eu acho que isso deve ser levado em conta, sim. Agora, tem uma questão que eu tendo a concordar com essa decisão atual do Supremo, no seguinte sentido: se o político, se o parlamentar que goza dessa prerrogativa de foro especial por função, né, esse é o nome, se ele comete um determinado crime no exercício do seu mandato por causa do mandato, né, eu realmente acho que é mais correto que esse crime o acompanhe e esse foro também o acompanhe depois que ele deixa. Porque, infelizmente, a justiça do Brasil ela é muito lenta. E se não for assim, Rodrigo, acaba beneficiando. Você imagina um deputado, né, que goza desse foro, um ministro que goza do foro. Ele está respondendo um processo no Supremo. Ele deixa o cargo. Aí esse processo dele vai lá para a primeira instância, na Justiça Comum. Aí começa a primeira instância, segunda instância, STJ, recurso para lá, para chegar no Supremo. Ele nunca vai ser condenado. Então, me parece, eu tendo a concordar com essa decisão atual. Mas é estranho que eu só quis deixar clara a incoerência do que foi falado e justificado em 2018, que era praticamente a mesma corte, e que teve uma mudança abrupta de opiniões por parte dos excelentíssimos, que no mínimo é suspeita. Perdão, Rodrigo, nesse caso, assim, a corte mudou muito de lá para cá, né? Entraram 4 ou 5 novos ministros. Mas eu concordo com você, o lapso temporal é muito pequeno. Como foi aquela decisão esdrúxula que reverteu a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância? Aquilo ali houve um lapso temporal de 2 anos. Causa uma insegurança jurídica danada e mostra que o Figueiredo tem toda a razão. Esses caras atuam ao sabor dos ventos e dos próprios interesses. E a gente discute isso e tenta entender aí quando eles falam que não é uma instituição politizada, mas os fatos, eles não convergem com aquilo que é afirmado por eles. E, de fato, a gente não está aqui para fazer nenhuma intriga entre uma casa e outra. Na realidade, está trazendo fatos e eles não fazem o menor sentido.